O estudo que você vai acessar agora é algo espetacular que vai transformar a sua vida. Aguarde só um minuto, já já, fique ligado. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil. E também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Começa agora Estudo Bíblico em Matetes, com o tema Tudo me é lícito, mas... Olá, abençoado! Olá, abençoada! O melhor dia? Hoje é o melhor dia, todo dia é o melhor dia da nossa vida, verdade? E eu quero compartilhar com você hoje um tema muito especial e vamos direto ao assunto. Tudo me é lícito, é um estudo de Matete com apostila, você terá direito a esta apostila gratuitamente, nós enviamos por zap, por correio, como você quiser. Texto, áudio e vídeo. Áudio para zap, você poderá compartilhar com qualquer pessoa dos seus contatos aí do zap, ou do Facebook, ou do Instagram, ou de como você achar melhor. Estará à sua disposição, basta você solicitar, ok? Muito bem. Tudo me é lícito, mas 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos? Porque quando Paulo escreveu isso aos Coríntios, e nós vamos ver este texto já já, ele estava se referindo à permissão, a graça da permissão para você fazer tudo o que você quiser. O fato de você ter essa permissão não significa que você deva fazer tudo. Por isso o título desse tema é Tudo me é lícito, mas o quê? Mas não é lícito? Não é lícito mesmo. Só que, mas o quê? Vamos ver. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 6:12. A igreja aos Coríntios era uma igreja que não era madura, era uma igreja infantil. Precisava ser toda hora explicar para eles como é que eles tinham que viver, sempre aconselhando, e não é essa a ideia. A graça é para tornar você uma pessoa madura. Então, em 1 Coríntios 6:12 diz assim: todas as coisas me são lícitas ou me são permitidas, mas nem todas me convêm. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que quer dizer isso? Que você tem a liberdade de fazer tudo o que você quiser, mas você, com o conhecimento do Evangelho da Graça, com a mente de Cristo ativada, com a maturidade, com a sabedoria, você deve o quê? Pesar na balança o que deve ser feito e o que não deve, o que pode ser feito e o que não pode, o que vai trazer benefício de fato para você e o que não vai trazer prejuízo. Vai trazer uma colheita desagradável na sua vida. E é exatamente por isso que você tem que julgar. E para você julgar, você tem que ter o conhecimento da graça. Você tem que ter o crescimento que a graça produz para que você possa então viver dessa forma, de uma forma ordenada. As pessoas que não são da graça, as pessoas que estão ainda debaixo da lei, que no antigo pacto as pessoas viviam debaixo de escravidão, não é? E hoje em dia, as congregações que se dizem cristãs ainda continuam vivendo debaixo de escravidão. Os pastores têm que mandar nas pessoas dizendo o que elas têm que fazer, os líderes têm que mandar, né? Por quê? Porque essas pessoas não sabem viver, elas aprenderam a viver debaixo de escravidão. Eu preciso ligar para o pastor para saber o que ele tem para me dizer, como é que ele me aconselha, o que ele faria se estivesse no meu lugar. Não é assim que funciona. É necessário que você seja maduro, que você cresça. Mas debaixo da lei de Moisés você não vai crescer nunca.
porque a lei de Moisés vivia à base de mandamentos. A lei de Moisés tratava com crianças, com pessoas infantis. Não é? Por isso lá havia 613 mandamentos, o povo tinha que viver debaixo daquelas regras todas. Não é? Então você precisa se desligar disso. A lei de Moisés foi cumprida na cruz de Cristo. E agora você vive em liberdade, mas precisa saber como é que se vive em liberdade. A liberdade não foi feita para você viver em libertinagem, e sim com maturidade, com entendimento. Vamos ver como é que as pessoas naturais, as pessoas carnais, elas se opõem a isso. Veja só. Em Tito 1,15, o apóstolo Paulo também disse que para os corrompidos e incrédulos, ou seja, os que não creem na verdade da graça, nada é puro. Pois até sua mente e sua consciência estão corrompidas. Você vê que os religiosos estão sempre buscando, olha, isso aqui não pode, porque na graça, então se tem liberdade para pecar. Não, ninguém tem liberdade para pecar na graça. Simplesmente você tem que viver debaixo da liberdade gloriosa e madura e sábia dos filhos de Deus. Em Gálatas 2,4, Paulo também disse, isto apesar dos falsos irmãos, introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. No tempo de Paulo, havia pessoas que estavam sempre espionando, eram enviadas pelos apóstolos de Jesus de Nazaré, que viviam debaixo da lei, para espionar a liberdade de Paulo e dos seus discípulos, das igrejas. As pessoas entravam nas igrejas e ficavam lá espiando, procurando descobrir como é que aquelas pessoas viviam naquela liberdade para criticar, para condenar, para escravizar aquelas pessoas. Por isso que nenhuma das igrejas que o apóstolo Paulo estabeleceu vingou, ou seja, funcionaram por muito tempo, elas acabaram. Todas elas fecharam. Por quê? Porque não era o tempo da maturidade. Mas hoje é o tempo da maturidade, porque o edificador já esteve presente na igreja. O edificador, por 40 anos, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda, esteve entre nós para nos revelar esta verdade da graça. Não é? Então nós podemos hoje viver nesta plena liberdade da graça. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês dentro desse estudo, veja, já vimos a licença, que é a permissão, que é 1 Coríntios 6,12. Já vimos que as pessoas que não estão na graça se opõem com a sua mente natural, espreitando a nossa liberdade em Cristo Jesus. E o terceiro ponto é exatamente a licença. Para quem é esta licença? Para quem Paulo disse, então, todas as coisas me são lícitas, não é? Mas nem todas me convêm. Quem é que tem a capacidade de discernir o que convém do que não convém? Nós, os maduros. Diga aí onde você estiver, eu recebo que sou maduro. Se você ainda não é um maduro na graça, cresça em graça. Todos os temas estão aí no canal Crescendo em Graça Brasil, no canal TV Graça Brasil, para que você crescer na graça e no conhecimento da verdade do Evangelho. Então em Romanos 8:21, veja só, o apóstolo Paulo diz assim, porque também a própria criação será liberta da escravidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Liberdade gloriosa significa viver em paz consigo mesmo, viver em paz com sua consciência, saber que você está fazendo o que é correto. Não é? Não estou dizendo que você não vai cometer uma falha ou outra de vez em quando, claro que sim, no aprendizado todos nós cometemos falhas, mas não vivemos na prática das falhas, nós aprendemos, nós crescemos em sabedoria. E a palavra de Deus tem toda a estrutura, tem todo o conteúdo para nos levar a essa sabedoria plena no conhecimento da graça. Em Tito, capítulo 1, verso 15, o mesmo apóstolo Paulo diz assim também, todas as coisas são puras para os puros. Então depende da visão com que você vê as coisas. Não é? Aquilo que para alguns pode ser motivo de perdição, para você é de salvação. Não é? Por quê? Porque você vê com os olhos da maturidade, com os olhos do crescimento. Em 1 Timóteo 4:12, Paulo disse assim, seja o exemplo, Timóteo, seu exemplo dos fiéis, dos crentes, na palavra, ou seja, na confissão. Como é que se descobre que uma pessoa é madura? Quando ela abre a boca. Se você está abrindo a boca e não fala a confissão correta do pacto da graça, você ainda precisa aprender, você precisa crescer. Não diga, por exemplo, Deus te abençoe, Senhor me abençoe com todas as bênçãos. Ele já abençoou. Não diga ao Senhor, sou pobre, o anjo escuta isso e não vai ministrar a seu favor. É necessário que você tenha uma maturidade no seu falar, no seu linguajar, no seu idioma. A graça tem um idioma
dela própria. E isso só para os deuses, para os maduros, é que eles vão entender isso. Uma confissão correta nos seus lábios. Seu exemplo dos fiéis, Paulo disse, na palavra, na conduta, ou seja, no dia a dia, no proceder, no exemplo, no amor. Não é? O amor é o maior dos dons, é a maior das virtudes. O amor é fantástico. Ele elimina todo tipo de problemas que as pessoas têm de convivência e tudo mais. No espírito, seu exemplo no espírito, estamos aqui chamados a sermos o exemplo para que saibamos que todas as coisas me são lícitas e como eu devo viver dentro dessa permissão que eu tenho para viver em liberdade. No espírito, quer dizer, na atitude, no comportamento. A graça leva você a ter um comportamento correto, uma atitude correta. Na fé, na pureza ou na autenticidade. O que é pureza? Pureza é autenticidade. Não devemos viver na graça de forma mascarada. Meia graça, meia lei. Não é autêntica, graça pura. Somente isso vai nos levar à maturidade verdadeira. Somente a maturidade vai nos levar ao crescimento da graça verdadeira. É importantíssimo isso. Vou te dar um exemplo agora bem tranquilo. Quando uma pessoa quer dirigir um automóvel, por exemplo, uma pessoa quer dirigir um carro, o que ela faz? Ela começa a aprender a tirar a carta, né? Que a gente chama CNH, a habilitação dela. E ela faz o quê? Ela vai numa autoescola e eu quero aprender a dirigir. Ok. Então ela aprende, toma todas as aulas e tudo mais. E quando ela fica apta, então ela consegue prestar o exame, né? Teórico, exame prático, tudo bonitinho, ela é aprovada. E qual é a primeira aprovação dela? Qual é o certificado que ela recebe? Ela recebe uma permissão para dirigir. Isso está previsto na legislação do trânsito brasileiro. Ela não recebe uma CNH definitiva. Ela recebe uma permissão para dirigir. Ela vai dirigir por 1 ano com essa permissão, né? O condutor que se habilita a dirigir pela primeira vez, ele recebe uma carteira de permissão que é válida por 1 ano. E nesse tempo, nesse 1 ano, ele vai provar que ele realmente sabe dirigir, que ele está apto a receber, então, a certificação definitiva. Ele não pode cometer infrações gravíssimas, nem graves, ou mais de uma média no período de 12 meses. E se ele falhar nisso, ele vai ter que repetir todo o processo novamente, inclusive exame médico e tudo mais, para poder, então, voltar todo o processo normal. Na graça, acontece a mesma coisa. Tudo me é lícito, tá certo? Eu não vou ser proibido por Deus ou por ninguém de ter a minha salvação diária. Simplesmente eu vou atrasar um pouco, eu vou ter que passar por experiências, por provas. As provas do meu dia a dia é que vão me qualificar se eu estou amadurecendo ou não. Então é necessário que eu viva nesta graça. Por quê? A minha posição em Cristo, ela me qualifica, já me qualifica para ser salvo para sempre. Jesus na cruz, ele me salvou para sempre. Verdade? Na cruz, Jesus quitou o escrito de dívida que era contra mim, que estava na lei. Então, todos que nascemos depois da cruz para cá, já nascemos o quê? Salvos, sempre salvos. Diga, eu sou salvo, sempre salvo. Pode confessar isso aí. Se você é um filho de Deus, abençoado, completo e perfeito, você é um salvo, sempre salvo. Agora, a graça nos ensina o quê? A viver a vida diária. Aprendendo, tendo a permissão para quê? Para vivermos em paz, em liberdade. Aprender a viver em liberdade é um benefício enorme. E todos nós estamos passando por isso. E eu recebo que nesse momento, abençoado, você compreenda que aquilo que eu semear, aquilo que eu plantar na minha vida diária, eu vou colher. Se eu colher o que é bom, se eu plantar o que é bom, eu vou colher o que é bom. Se eu plantar no espírito, eu vou colher o quê? No espírito. E se eu plantar na carne? Aí eu vou colher na carne. Se eu plantar coisas desagradáveis na minha carne, se eu extrapolar os meus direitos, a minha permissão, aí eu vou colher, eu não vou perder a salvação. Eu vou colher. Eu vou atrasando o meu tempo de maturidade. E é necessário, importantíssimo, que nós cresçamos sempre, porque estamos caminhando rumo à grande transformação. Esse é o recado para você, neste momento abençoado, abençoada com todas as bênçãos, e eu te declaro mais que vencedor, te declaro crescendo e vivendo, aprendendo a viver em liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Abba, Pai,
melhor dia para você e certamente estaremos aqui muito em breve gravando um outro vídeo informativo de Matete para o seu crescimento e para o meu crescimento também nesta palavra do Evangelho. Até lá, abençoado com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil e também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.